Olá, muito bom dia. Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família. Que a graça de Deus te alcance onde quer que você esteja. Estamos começando nesse exato momento o nosso Bom Dia com a GV, um programa que nasceu para abençoar a sua vida, uma dose diária de fé, para que você comece o dia abençoado, ativado e motivado. Comece o seu dia chamando Jesus de maravilhoso, porque Ele é maravilhoso e fará coisas grandes na sua vida. Receba a paz do Senhor Jesus, desde que vos fala seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues. Ao meu lado, ele, meu xará, reverendo Rodrigo Gondim. Bom dia, xará. Bom dia, xará. Bom dia a todos vocês que nos assistem. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Eu pego essa palavra para a minha vida, viu, xará? Que Deus é maravilhoso. Amém. E é bom começarmos os nossos dias, né? Começar o nosso dia primiciando a Deus, orando a Deus, ouvindo uma palavra dele, porque na verdade é a palavra dele que está pregada aqui, né? A palavra dele que é meditada aqui, que é falada nesse canal, e que Deus possa colocar em nossos corações, né? Nossos corações possa ser essa terra fértil de absorver essa palavra, de assimilar essa palavra e levar essa palavra para a nossa vida. E que essa palavra, que essa semente possa germinar e dar bons frutos para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. O texto dessa manhã é um texto conhecido que nós vamos ler agora e discorrer sobre ele a partir de agora. Vamos lá. Vamos continuar em Salmos, né? Isso. Salmos 40. Eu vou ler o versículo 1, 2 e 3. Fala o seguinte: Eu esperei pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele também me tirou de uma cova horrível, do barro lamacento, e pôs os meus pés sobre uma rocha e estabeleceu os meus passos. E ele pôs uma nova canção na minha boca, um louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Lê o 4 para nós também, por favor. Abençoado é aquele homem que faz do Senhor a sua confiança e não respeita o orgulhoso, nem os que se viram para a mentira. Uau! Esse salmo também é de Davi, xará. Salmista Davi, na verdade, 70 salmos dos 150 descritos em salmos, né? 70 são atribuídos a Davi. Aproximadamente 70, 73 são atribuídos a Davi. Davi foi o maior escritor de salmos, né? Depois, junto com Davi, teve Miriam, que escreveu, Moisés, Corá, Asaf, que é o Salmo 73, fantástico, que é um salmo de Asaf. Se der, a gente fala dele também no decorrer da semana. Mas esse Salmo 40 é aquele salmo que a maioria das pessoas leem, mas querem passar logo para o 70, xará. Porque no 40 fala sobre esperar. E não é esperar do verbo esperançar. É esperar do esperar mesmo. De tempo. E muitas vezes a gente quer pular para o 70, porque o 70 começa assim: apressa-te, ó Deus, em me ajudar. Senhor, apressa-te em me socorrer. Porque nós somos ansiosos. Nós temos uma certa urgência que Deus faça algo para nós rápida. Que Deus nos abençoe de forma instantânea, rápida, sem demora. Quem não quer ser abençoado, acordar, né? A gente, eu já ouvi mesmo, né? Várias pessoas falando: nossa, Deus tem poder de mudar minha vida assim, então por que Ele não muda? Aí a pergunta que eu te faço, fazendo uma conjectura de uma gestante. Uma criança normal, né? Uma criança normal para nascer demanda quanto tempo, xará? 9 meses. Se a criança nascer com 2 meses, 3 meses, prematura, possivelmente com graves problemas de saúde, deformidade, correto? Correto. Se aqui na sua frente agora, xará, tivesse uma mulher grávida, vamos colocar com 8 meses,
de gravidez, que é perto dos 9, correto? Correto. E se você falasse assim, ó, você tá ansiosa para ver seu filho? Qual que seria a resposta dela? É um bate-bola nós Sim. dois? Sim. Qual mãe que não, né? Tá louca para ver o filho. Quer ver o seu filho? Quero, claro. Então se você falar assim, ó, então deita aqui que eu vou tirar ele agora. Ela aceitaria? Não, Por quê? porque não tá pronto ainda. Porque não está pronto. Por mais que ela queira ver a criança, por mais que ela queira ver seu filho carregar, embalar no colo, ouvir o choro, ver o rostinho, ver como é coisa, ela não vai querer antecipar, apressar. Por quê? Porque ela sabe o risco que ela corre se ela antecipar o processo. Uau! Deus já começou a falar agora com você. Você sabe por que você tem que esperar? Porque o processo traz a perfeição. Se você tirar antes do processo, uma comida que você tira antes do ponto, ela fica o quê? Crua. Se você passa do ponto, ela faz o quê? Queima. Então tem que ser no momento certo, no ponto. Então, gente, pegue isso aqui para sua vida. Quando o salmista fala, esperei com paciência, a paciência é uma virtude de quem quer chegar à excelência. A paciência, vou repetir, a paciência, escreve isso aí. A paciência é uma virtude de quem quer chegar na excelência. Essa que desceu agora, Jara. De quem quer chegar na excelência. Porque quanto mais paciente você é para receber, para alcançar a sua vitória, para esperar o processo para chegar no propósito, você vai saber que quando chegar ao propósito, você vai estar como o salmista esteve. O Senhor, olha como é que é a continuação do salmo. Esperei com paciência, a tradução do Xará, salvo engano, está pelo Senhor, mas não é pelo Senhor, porque é esperar pelo Senhor, não. Esperei com paciência no Senhor, é esperar em Deus. Por que a gente tem que esperar em Deus? Porque quando eu espero em Deus, eu tenho a certeza que o que Ele fará é perfeito. Correto? O apóstolo Paulo, ele vai falar o quê? Que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Na verdade, a ordem certa é boa, agradável e perfeita vontade. Então, a vontade de Deus, o propósito de Deus, ali é o quê? Perfeito. O salmista está dizendo que enquanto ele está esperando, ele está clamando. Ele espera por paciência, mas não deixa de clamar. Porque ele responde aqui, ó, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, enquanto eu estou esperando, eu estou ainda o quê? Clamando. Por mais que eu não estou vendo a minha resposta concreta, eu estou o quê? Clamando. Eu não desisti de clamar. E qual é a resposta de quem espera com paciência e de quem clama? Versículo 2. Está falando de quê? Do Senhor trazer uma estabilidade para a sua vida. Porque o salmista está falando assim, ó, ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo. Xará, quando você pisa na lama, você corre risco o quê? Você não fica firme. Não. Você fica oscilando, né? Faz aquele negócio como se fosse cair. Você já andou no lugar, esse fim de semana agora, eu estava lá em casa, no Ministério de Maria, de Marta, na verdade, no Ministério de Marta, arrumando a casa, e ensaboamos a cerâmica, né, no chão, e você andando descalço, com sabão, você fica o quê? Você fica meio desequilibrado. Você não tem firmeza. Justamente. Não tem nada concreto. Você corre o risco de quê? De cair. E o que o salmista está falando quando ele fala assim, ó, ele me tirou de um lago, de um charco de lodo, e colocou os meus pés numa rocha firme. Sabe o que Davi está dizendo? Davi está dizendo assim, ó, ele me tirou de uma vida instável e me deu uma vida estável. Instabilidade é algo que não é seguro. A estabilidade é algo concreto e seguro. Ele me tirou de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha firme. E agora o fantástico é o seguinte, que ele está dizendo assim, ó, e ele pôs um cântico novo na minha boca e um hino de louvor ao nosso Deus. Olha que fantástico isso aqui, ó. Xará, pega isso aqui. Davi está dizendo que quem colocou um cântico novo na boca dele? O próprio Senhor. Ele está dizendo, e ele colocou nos meus lábios um canto novo.
Sabe o que isso me ensina? Que é o Senhor quem promove as grandes vitórias. É o Senhor que promove as grandes coisas. E Ele está dizendo que o Senhor, e um hino de louvor ao nosso Deus. Porque tudo que a gente faz, a glória, tudo que a gente tem, tudo que a gente é, tudo que a gente conquista, a glória é para quem? Para Deus. Vou passar a bola para o Xará e ele está dizendo: muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Quando eu olho para o Senhor, quando eu vejo o Senhor, eu vou temer e vou confiar. Temer fala da reverência. Confiança fala de entrega. E ele termina, o versículo 4 diz: bem-aventurado, é um conselho de Davi, bem-aventurado o homem que põe o Senhor a sua confiança, que não respeita os soberbos, nem se desvia, e nem os que se desviam para a mentira. Mas olha isso aqui: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Tem um texto bíblico que diz que uns confiam em carro, outros em cavalo. Nós, porém, confiamos no Senhor, Xará. Xará, Salmos, nós estamos falando, né, desde terça, né, sobre Sim. Salmos, né? E o que mais me encanta, descorrendo, né, esse Salmos 40, você explanou muito bem a introdução dele. No verso 11, né, que não é versículo, é verso. No verso 11 fala assim, ó: não detenhas as tuas novas misericórdias de mim, ó Senhor, que a tua benignidade e a tua verdade continuamente me preservem. Uau. Ou seja, aí a gente vê, nós podemos analisar, né? Você falou que é os Salmos de Davi, né? Sim. Davi conversando, né? Porque quando ele fez esses salmos, na verdade era uma conversa. Se a gente for ler, é uma conversa que ele está tendo, ele e Deus. Sim. Senhor, não detenhas de mim as tuas misericórdias, né? E se a gente for discorrer mais, fala assim, ó: tem satisfação, lá no 13, tem satisfação, ó Senhor, em me livrar. O Senhor apressa-te em mim o quê? Ajudar. Ou seja, aí nós trazemos para o dia de hoje, quantas vezes nós vivemos naquele imediatismo, porque o mundo hoje exige de nós uma certa urgência em tudo que nós vamos fazer. Sim. Fazendo uma reflexão da nossa infância, né, da nossa década de 80 para o que é hoje, naquela época, usando um exemplo assim, a gente esperava sempre o dia do domingo, um domingo no mês, para a gente ir comer um x-salada. Meu pai levava a gente um domingo por mês para ir comer um x-salada. Então a gente esperava ansiosamente esse domingo para ir comer um x-salada, né? E hoje o fast food, ó, palavra bonita, né? Sim. E hoje o fast food tá aí. Às vezes a gente sai do serviço, você já passa ali, já pega um salada, compra alguma coisa para você esquentar em casa e fazer em casa e rápido. Hoje as comidas fast food são as que mais vendem. Sim. Ou seja, aquela comida é o seguinte, aquele salada que você pega, eu não sei como é que chama, mas Hot Pocket, eu acho, que você pega, você compra no supermercado, chega na sua casa, você põe no micro-ondas 2 minutinhos e está pronto. Está pronto. Né? Ou seja, hoje as coisas mais rápidas são as que mais vendem. Por quê? Porque o mundo hoje está nos fazendo o quê? Apressar. E isso faz com que nós dificulta o nosso verbo o quê? Esperançar. De esperar. Às vezes nós temos que esperar no Senhor uma resposta de uma oração. E quantas vezes nós oramos hoje e queremos a resposta daqui o quê? 1 minuto. Quantas vezes nós pedimos algo para Deus e queremos o quê? A resposta, ela falou muito bem, instantânea. Sim. E questionamos a Deus, falou, mas você pode estralar o dedo aí e mudar aqui. Aí eu lembro de Jonas. Jonas fugiu. Porque Deus falou para ele o seguinte, ó, vai para Nínive e prega o quê? O arrependimento. Desceu para Tarsis, desceu para Jope, pegou o barco, fugiu, veio aquela tempestade. Aí fala lá que Deus enviou um grande peixe que pegou Jonas. E ele ficou 2 dias no ventre o quê? Daquele grande peixe. Enquanto ele não arrependeu de ter fugido, o grande peixe não vomitou ele em Nínive. Verdade. Ou seja, para ele pregar o arrependimento, ele teve que primeiro o quê? Arrepender de ter fugido. E quantas vezes Deus nos dá uma ordem, o Espírito Santo fala conosco, espera, lê, medita, confia em mim. E nós queremos aquele evangelho, posso falar nisso em mim hoje? Sim. Aquele evangelho instantâneo. Instantâneo.
Aquele evangelho que nós falamos, não, eu vou ler o Salmo 23 e o Senhor já vai me livrar. Não, gente, não é assim. É uma amizade para ser cultivada, Xará. Eu tenho que conviver com você o quê? Todos os dias para saber sua necessidade, para te entender mais, para conhecer mais a sua família. Ou seja, estreitamento o quê? De laço. Com Deus, com o evangelho, é a mesma coisa. Nós temos o quê? Que estreitar os nossos laços com Deus, meditando na palavra dele o quê? De dia e de noite. Só que muitas vezes nós pegamos aqueles versículos, né, separado e fala assim, pô, Senhor, vai fazer isso comigo. Pô, mas será que... Eu acho que Deus fica pensando assim, ainda bem que tem Jesus que filtra as nossas orações, né? Mas eu acho que Jesus fica falando assim, cara, mas você não gera nem intimidade comigo. Nem relacionamento. Você não tem um relacionamento comigo e quer que eu faça o extraordinário na sua vida. Poxa, você só quer o venha a nós? O vosso reino você não quer? Você só quer todos por mim e eu por ninguém. E muita gente é assim, todos por mim e eu por ninguém, né? Então assim, que Deus possa. E eu vou passar a bola para o Xará, mas eu vou deixar só o último verso desse salmo assim, fala assim, mas eu sou pobre e necessitado. Mesmo assim, ó Senhor, que é o verso 17, mesmo assim, ó Senhor, pensa em mim, tu és o meu socorro e o meu libertador. Não se demore, ó meu Deus. Aí eu vejo assim, cara, Davi foi um cara assim espetacular. Se a gente for pegar a vida de Davi no começo, brigou com o urso, brigou com o leão, era pastor de ovelhas. Depois que ele foi rei, ele brigava com o exército, né? Ou seja, subiu de nível, brigava com o exército, tomava reino, tomava povo. E ou seja, era um cara assim, eu penso que Davi era um cara forte. É um cara destemido, né? Tanto é que Israel leva até hoje a bandeira, né, do nome dele, né, a estrela de Davi. Sim. Ou seja, é um cara que fez história. Se Davi orou para Deus e falou assim, mas eu sou pobre e necessitado, mesmo assim, ó Senhor, pensa em mim, para quem dirá eu? Quem dirá nós? Eu falo de mim, não estou falando de você não, mas eu falo de mim, Xará. Quem dirá eu, ó Senhor? Né? Olhando assim, poxa, o que foi Davi e comparando às vezes, né, do que nós somos, da confiança que Davi tinha, dos testemunhos que Davi tinha, dos feitos que Davi fez. E mesmo assim ele reconhecia o quê? Que ele era pobre e necessitado. Né? E quantas vezes o orgulho e a nossa vaidade não nos faz enxergar que somos pobres e necessitados do amor de Deus. Quantas vezes a nossa vaidade nos afasta do caminho do Senhor. Quantas vezes pela nossa vaidade, Xará, nós deixamos o quê? De meditar na palavra dele, achando, fala, não, Deus está comigo. Deus está comigo, eu não preciso ler mais não, eu não preciso ler mais não, porque tudo que eu preciso saber já está aqui. Não. A Bíblia é o livro mais atual que tem. Foi escrito há quantos anos atrás, Xará? Mais de 2.000 anos atrás. É um livro que nós falamos, é o livro mais o que vendido no mundo, é o livro mais falado que tem hoje, é a Bíblia. Sim. E quantas vezes nós temos que meditar nesse texto aqui? Quantas vezes nós temos que meditar na palavra dele? E cada vez que eu leio mais a Bíblia, mais eu sei que nada sei. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você começa a estudar a palavra de Deus, mais você fala assim, poxa Senhor, mas eu nada sei ainda da tua palavra. Mas eu nada sei ainda desse livro que tem mais de 2.000 anos. Quantas vezes a gente medita, estuda, e eu viro para Deus e falo assim, Senhor, só pela tua misericórdia, para fazer eu lembrar de tudo aquilo que eu já li na tua palavra. Só pela tua misericórdia. Então que Deus, né, que nós possamos deixar a nossa vaidade de lado e confiar em Deus. Confiar naquele Deus que o Xará falou, mesmo você estando desequilibrado, você pode saber, eu não sei do que você está passando, mas mesmo você estando no lamaçal, desequilibrado, que você possa confiar num Deus que vai tirar desse lamaçal, que vai tirar esse desequilíbrio e vai firmar seus pés aonde? Na rocha, que é o Senhor. Uau! Que Deus em Cristo te abençoe, receba essa palavra ministrada ao seu coração. Vamos orar? Vamos.
Você conduz? Conduz. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã tão poderosa, Amém. pela revelação da Tua palavra sobre nossas vidas. Pai, sabemos que às vezes somos ansiosos e que o nosso coração trabalha, Senhor, com ansiedade, mas nós pedimos ao Senhor nesta manhã, nos dá, Senhor, nos traz calmaria, nos traz, meu Deus, a esperança para que possamos esperar no Senhor, porque sabemos ao certo que o Senhor fará tudo ao tempo oportuno, no tempo do Senhor, para que o propósito seja estabelecido e cumprido. Ó Deus, e que possamos passar pelo processo com louvor, assim como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Deus nos abençoe e nos guarde. Abençoe essa manhã de cada ouvinte. Abençoe, Senhor, aquelas pessoas que irão assistir e acompanhar posteriormente. Que todos nós possamos ter a consciência que o Senhor é o nosso Deus e a certeza que em breve o Senhor se levantará em nosso favor. Obrigado, Deus, por esta manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Receba essa palavra nesta manhã e que a graça do Eterno te alcance. A todos vocês, uma quarta-feira espetacular, um abraço afetuoso e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e a nossa fé e as nossas mentes, através de Cristo Jesus. Um abraço afetuoso e até amanhã, às 7 horas, nesse mesmo canal.